No episódio 68 de Marcados pelo Passado, durante a partida de futebol, Azize, Devran e as crianças se divertem. O placar está empatado em 2-2, e o próximo gol define o vencedor. Os jogadores trocam passes e avançam em direção ao gol, enquanto Azize e todos acompanham a partida. Depois de uma jogada decisiva, Samet e Devran conseguem marcar o gol que garante a vitória. Todos comemoram o resultado, e a equipe vencedora é anunciada. Devran abraça e beija Azize, o que a deixa sem graça, mas ela gosta. Enquanto isso, na entrada do cinema, Yusuf e Zeliha compram algo para beber e seguem para a sala onde o filme será exibido. Zeliha comenta que finalmente conseguiu sair com Yusuf sem que ninguém impedisse os dois. Ela também reconhece que isso só foi possível graças à ajuda de Duygu. Yusuf tenta lembrar o que pretendia contar sobre Duygu, mas finge esquecer o assunto. Os dois entram na sala com um saco de pipoca e se preparam para assistir ao filme. Quando o filme está prestes a começar, as luzes são apagadas e o público é avisado para manter os celulares no silencioso e falar baixo. Zeliha estranha a escuridão e pergunta por que as luzes foram apagadas. Yusuf explica que, no cinema, o filme é exibido no escuro e que as luzes são apagadas justamente para que todos possam assistir a sessão. Mais tarde, Fidan encontra Keren para uma conversa particular. Ela avisa que ele tem poucos minutos para dizer o que precisa. Keren então admite que fez algo muito errado com ela e afirma que não pretende inventar desculpas nem mentir para justificar suas atitudes. Keren explica que não tem mãe nem pai e vive sozinho em um lugar que considera semelhante a uma prisão. Ele conta que sobrevive praticando roubos porque não sabe fazer outra coisa para conseguir dinheiro. Fidan questiona por que ele mentiu para ela e disse que ela era uma garota bonita. Keren esclarece que essa foi a única coisa que disse que era verdadeira. Ele afirma que Fidan realmente é bonita e diferente das outras pessoas, e que havia algo nela que fez com que ele voltasse. Keren explica que esse sentimento foi justamente o motivo que o levou a agir daquela maneira. Ele não espera que Fidan perdoe e reconhece que ela não quer mais ter aquele tipo de relação com ele. Antes de ir embora, Fidan pede que Keren prometa que nunca mais repetirá o que fez e que não voltará a mentir para ela. Keren concorda. Ele então sugere que talvez os dois voltem a se encontrar algum dia. Fidan se despede e pede que ele fique bem. Depois que Keren vai embora, ela afirma que, dessa vez, não pretende cometer o mesmo erro e decide observar com cuidado o que acontecerá a partir dali. Enquanto isso, antes de voltar para casa, Cevdet alerta Semo para não voltar a pensar em Duygu e pede que ele mantenha o foco apenas no trabalho. Semo tenta explicar que a situação não é como parece e afirma que não está pensando em nada relacionado a ela. Cevdet encerra a conversa e manda Semo ir para casa. Melis encontra Semo e o chama para conversar. Pouco depois, Asmet encontra Duygu e comenta que ela está muito bonita. Duygu deixa claro que estava bem até encontrá-lo e pergunta o que ele está fazendo ali. Asmet explica que, como os dois agora são vizinhos e moram em apartamentos próximos, acredita que poderiam deixar os problemas do passado para trás e manter uma relação tranquila. Ele relembra que os dois já passaram bastante tempo juntos, comeram e beberam juntos e que ele chegou a dormir na casa dela. Duygu interrompe Asmet e ameaça contar tudo à esposa dele caso ele continue incomodando. Asmet reage dizendo que a esposa não acreditaria no que ela contasse e que, se ela insistisse, poderia acabar sendo exposta diante de todos. Ele pede que ela pense melhor na situação e tente enxergar o lado dele. Depois, os dois decidem continuar a conversa em outro lugar. A mulher avisa que não pretende fazer nada contra ele, mas exige que Asmet vá embora. Ele continua provocando ela antes de sair. Irritada com a situação, ela reclama do comportamento dele e afirma que já tem problemas suficientes para ainda precisar lidar com ele. Quando o chatinho sai, Duygu olha pela janela e vê Semo e Melis indo para o porão juntos. Do outro lado, Azize e Devran estão cada vez mais próximos. Em um momento de carinho, ele prepara uma coroa de flores para ela, que agradece o gesto. Enquanto isso, Samet conversa com uma amiga e a convida para dar um passeio pela floresta. Balin também quer acompanhá-los, mas Samet não permite que ela vá junto. No porão, Melis pergunta diretamente sobre a relação entre Semo e Duygu. Ela quer saber se existe algo entre os dois, já que Semo teria seguido em frente depois que ela deixou a vida dele. Semo explica que, na verdade, foi Melis quem o deixou. Ele afirma que esperou por ela até o último momento e chegou a preparar tudo acreditando que os dois iriam embora juntos. Enquanto esperava, porém, Melis decidiu se casar com Cevat, justificando que estava pensando no futuro.
Semo lembra que havia pedido para ela não fazer isso e que, por causa dessa decisão, ele desistiu e foi atrás dela. Como não conseguiu encontrá-la, acabou voltando, enquanto Melis seguiu para o casamento. Semo acusa Melis de ter tomado suas decisões por interesse e afirma que ela acabou desistindo dele e de Shevat sem pensar nas consequências. Por causa disso, ele diz que não consegue mais confiar nela. Melis então pergunta se isso significa que Semo deixou de amá-la e se conseguiu esquecê-la para ficar com Duigu. Semo pergunta o que ela realmente quer saber. Melis responde que quer apenas a verdade e pergunta diretamente se existe algum relacionamento entre Semo e Duigu. Depois de insistir, Semo confirma que Duigu é sua namorada e que os dois estão juntos. Melis aceita a resposta e afirma que, se eles realmente estão juntos, deseja felicidade aos dois. Duigu escuta tudo atrás da porta. No cinema, Yusuf assiste o filme com Zeliha, quando Cevdet liga e conta que foi até a loja, mas não encontrou Fidan, e também não a encontrou em casa. A preocupação aumenta quando ele suspeita que Abbas possa estar envolvido no desaparecimento dela. Yusuf tenta tranquilizá-lo e diz que Fidan está por perto, pedindo que ele não se preocupe. Depois, quando desliga, Zeliha questiona por que ele mentiu para o tio. Yusuf explica que Fidan não parece bem e que o tio tem problemas cardíacos, por isso ele ficou com medo de que alguma coisa acontecesse com ele. Os dois correm para saber o que realmente aconteceu com Fidan. Enquanto isso, no acampamento, Devran e os outros estão preparando comida na churrasqueira. Devran observa o carvão e comenta que as brasas estão começando a atingir a comida, explicando que isso ajuda a deixá-la mais saborosa. A conversa continua com brincadeiras sobre quem sabe cozinhar melhor e quem consegue preparar melhor a churrasqueira. Pouco depois, a mãe de Ada percebe que algumas crianças não estão mais no local. Ela pergunta onde estão e descobre que Samet e a amiga saíram em determinada direção da floresta. Aziz e Devran começam a procurar Samet e perguntam aos outros se alguém o viu. Ninguém sabe informar para onde ele foi. A preocupação aumenta quando percebem que ele também não está dentro da barraca. Diante da situação, a professora decide chamar a polícia. Porém, os outros tentam manter a calma e acreditam que as crianças ainda estejam próximas do acampamento. Enquanto procuram, Aziz lembra que Balim pode ter uma crise caso fique assustada. Por isso, pedem que a professora permaneça acompanhada enquanto continuam procurando Samed e Ada. A busca começa imediatamente. Eles chamam repetidamente pelo nome de Samet, tentando descobrir onde ele está. Enquanto isso, Samet e Ada estão presos em um buraco. A menina reclama que está com dor na perna e começa a ter dificuldade para respirar. Samet tenta acalmá-la e diz que vai encontrar uma maneira de tirá-los dali. Como não conseguem sair pelo local por onde entraram, Samet afirma que, por ter crescido na floresta, sabe como lidar com situações desse tipo. Ele decide tentar cavar um caminho com as próprias mãos, comparando-se a uma toupeira. A menina começa a pedir ajuda e chama pela mãe. Samet pede que ela não grite e tente respirar com calma. Enquanto isso, ele continua tentando cavar dentro do buraco. Do outro lado da cidade, Zeliha e Yusuf perguntam para um homem se ele viu uma menina de cabelos longos e pretos, mas ninguém consegue dar informações. A preocupação aumenta quando Yusuf tenta ligar para ela, mas não consegue obter resposta. Fidan está seguindo Keren. O rapaz entra em uma casa e Fidan vai atrás. Pouco depois, Emra aparece no local e a vê de longe. Ele percebe que ela é irmã de Semo e perguntam o que está fazendo ali. Em seguida, Fidan chega à casa de Karen. Ela bate a porta e ele a recebe. Karen percebe que ela foi até ali para descobrir se ele estava escondendo alguma coisa e comenta que entende a desconfiança dela. Fidan deixa claro que já não consegue confiar nele como antes. Karen afirma que não está escondendo nada e, em seguida, convida Fidan para entrar. Ele diz que vai preparar um café para ela e pede que fique à vontade enquanto ele lava as mãos e vai até a cozinha. Na floresta, a mãe de Ada ouve um barulho e acredita reconhecer a voz de Samet. Ela chama por Devran e Aziz. Devran também escuta e corre na direção do som. Eles encontram Samet e Ada presos dentro de um buraco. Devran confirma que os dois estão próximos e começa a retirá-los de lá. Primeiro, ele ajuda a menina a sair, pedindo que ela fique calma e não tenha medo. Depois, Devran estende a mão para Samet e consegue tirá-lo do buraco. Ao chegar do lado de fora, os adultos perguntam se os dois estão bem e verificam se alguém se machucou. A menina então revela que foi Samet quem a salvou. A mãe agradece ao garoto e o abraça,
reconhecendo que ele ajudou a filha a sair daquela situação. Devran também é agradecido por ter encontrado e retirado as crianças do buraco. Ele minimiza a situação e diz que qualquer pessoa teria feito a mesma coisa em seu lugar. Antes de ir embora, percebem que o casaco ficou dentro do buraco e que o menino está com frio. Devran decide voltar para buscá-lo. Quando alguém pergunta sobre os espinhos que machucaram sua mão, ele afirma que vai descer novamente para pegar o casaco. Enquanto isso, Fidan abre uma porta da casa de Keren e vê uma mulher caída no chão. A mulher pede para Fidan não contar ao filho que a viu e manda que ela saia rapidamente. Logo depois, Fidan é chamada por Keren, que pergunta onde ela esteve. Fidan sai para fora da casa. Yusuf encontra Emra no caminho e Emra conta que viu a irmã de Semo entrando da casa de Keren. Ao encontrar Fidan com Keren, Yusuf fica furioso e começa a questioná-la. Keren tenta explicar que é apenas amigo de Fidan, mas Yusuf não acredita e exige que ele se afaste dela. Fidan intervém e pede que Yusuf pare com as ameaças, enquanto ele continua desconfiado da relação entre os dois.